Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Mundial de Clubes. O Chelsea vence o Fluminense por 2-0 e avança a decisão, onde espera o vencedor do jogo entre PSG e Real Madrid. E olha, uma ótima atuação do Chelsea, né? Óbvio que teve momentos ruins, né? O Chelsea tem bandeiras vermelhas ainda, eu acho que ela se estende principalmente ao seu goleiro Robert Sanchez, que assim, não teve coragem para crescer para cima do atacante. Se não fosse que o Cucurella teria levado o gol. Mas, num contexto geral, uma atuação que me impressionou. O Chelsea jogou de uma maneira mais simples, né? Me pareceu claramente os laterais mais presos pelos lados, os pontas podendo cair mais dentro pelo ataque. Tanto Pedro Neto, tanto o Nkunku, que hoje jogou como ponta, tiveram mais liberdade para cair para o meio, finalizar, criar mais, né? E o ataque do Chelsea simplesmente envolveu o Fluminense, que para mim, assim, não foi com uma boa estratégia, porque assim, o time tem ciência que não vai conseguir conduzir o jogo, entende? Que não vai controlar o adversário. É melhor jogar em transição colocando jogadores mais rápidos, que é o caso, por exemplo, do Keno, do próprio Everaldo. Eu não tô aqui entrando na qualidade dos atletas, porque aí não tem como você bater o Chelsea pela qualidade, né? Agora, eles vão ali para um time que parece, a princípio, pela escalação, que vai tentar ficar mais com a bola e propor um pouco mais o jogo. Mas o roteiro é meio similar ao Palmeiras no primeiro tempo, né? Tipo assim, eles ficam com a bola um tempinho, né? Aí depois o Chelsea começa a construir e conduzir bem a partida. E aí o Chelsea, acho que o torcedor do Chelsea, o clube entra em êxtase com o João Pedro, porque assim, já tinha jogado uma barbaridade contra o Palmeiras nos minutos que lhe foram oferecidos naquele jogo, né? Mas aí as pessoas pensam, será que ele vai jogar melhor na coisa? Só aquela primeira aparição, tipo o próprio Mudryk, que é considerado uma das piores contratações do Chelsea, ele estreou bem, ele teve uma estreia muito boa, inclusive contra o Liverpool, né? Agora, o João Pedro vai lá e marca 2 golaços, né? Tipo assim, o símbolo desses gols, o que é? É a torcida que estava vendo nesses últimos anos o Lukaku de má vontade, o também Abraham até da justiça, ele que teve seus momentinhos, chegou até a marcar um hat-trick, mas foi só aquele meio de temporada com Lampa. Depois o Giroud teve que virar titular, porque ele não estava produzindo, né? E teve que ver o cidadão Nicolas Jackson, que entrou hoje, perdeu o gol de novo, né? O Nicolas Jackson estava lá em campo depois que o João Pedro saiu, e os 2 gols que o João Pedro marcou, o Jackson nunca marcaria, né? Tipo, aquela finalização de fora da área, aquele chutaço no segundo tempo, assim, é aquele gol que deixa o coração do torcedor do Chelsea muito feliz, né? Quente, né? Porque vê um centroavante, né? Um cara que pode jogar nessa função, capaz de produzir gols e assim, com talento fora da curva. Dá pra dizer isso, né? Eu não acho esses gols de gol de jogador normal, entende? Tipo, uma coisa é você ser goleador e não ter um super talento. Vou falar o Klose. O Klose não era um cara hiper talentoso, mas sabia marcar gol, né? Tem jogador que, assim, marca muito gol, mas não é um hiper talento do futebol. Agora, o João Pedro, ele dribla, ele conduz a bola bem, ele é fisicamente forte e mostra que sabe finalizar, né? E, assim, que finalizações, que gols ele marcou. E tem presença o cidadão, né? E movimenta bem, tem velocidade, né? E o Chelsea hoje, assim, eu gostei da formação do meio-campo, né? O Caicedo e o Enzo Fernandes são jogadores surreais, né? A qualidade da armação de jogo do Enzo Fernandes é fora de série. É ver se o Caicedo tá saudável, porque ele teve ali o pé preso no gramado. Ele deve ter dado uma leve torcida, continuou andando, o que sugere que ele não rompeu nada. Então, teoricamente, assim, não é uma lesão de longo prazo, teoricamente, mas tem que se observar. Não parece ter sido também qualquer coisa. Tomara que seja qualquer coisa, mas vamos ver. E assim, o Gusto, que estava sendo tão criticado quando jogava pelo meio, hoje pela lateral jogou bem, não comprometeu, ninguém xingou o Gusto no Twitter, já é um progresso, né? E mesmo sem ter o Levi Colwill como zagueiro, tanto o Chalobah quanto o Darabioui foram muito sólidos. Então, assim, o Chelsea foi muito bem. Eu acho que o único lance mesmo que dá o medo no torcedor foi aquele gol lá que o Cucurella evitou em cima da linha. Entende? Ali foi o momento de brilhantismo do Cucurella, que obviamente foi o grande destaque dessa defesa, mais uma vez jogando muito bem. Esse deu a volta por cima, né? Numa primeira temporada terrível, né? Com o Maurício Pochettino, e já tinha chegado na época do Graham Potter, também não estava jogando bem lá, ele começou muito mal, quase foi negociado um empréstimo de apenas 2 milhões de libras, com uma opção de compra de 30 para o United. No final o United não chegou a acertar os termos, ele ficou e vingou, né? Com o Mahrez, que o cara se encontrou e hoje tem sido um dos melhores laterais, não só da Premier League, como do futebol mundial. Tem jogado muito o Cucurella. Então,
O Chelsea jogou muito bem. E sobre o Fluminense, sim, é uma grande campanha. Eu acho muito além das expectativas. Foi o clube brasileiro que menos investiu para estar aí nessa competição. Vale lembrar que a contratação que o Chelsea faz é um João Pedro por 60 milhões e o Fluminense contrata o Soteldo, que nem estava saudável no início da competição. E convenhamos também, longe de jogar o seu melhor futebol, tá longe da sua melhor fase. É uma contratação lá da Renato Gaúcho, né? A primeira vez que ele contrata um cara que já teve destaque e que ele acredita que possa recuperar. Muita gente fala ali do Renato Gaúcho, ele tem méritos, eu acho que ele construiu uma mentalidade muito competitiva para a equipe comprou muito isso, ela entregou do sangue, suor, lágrimas, tudo dentro de campo. Eu não vou tirar isso do Fluminense de jeito nenhum, a campanha é fantástica, muito além das expectativas, como eu disse, mas taticamente hoje é zero pro Renato Gaúcho, né? Sinceramente, nenhum dos ajustes funcionou de verdade. O Fluminense foi confuso dentro de campo. Não parecia querer buscar contra-ataque, ao mesmo tempo que não parecia querer se defender 100% do tempo. E eu ouso dizer aqui, se não fosse o Thiago Silva, era um 5-0. Porque o Thiago Silva tirou um gol do Nkunku, que a bola já tinha passado pelo Fábio. Ele tirou o gol do Madueke naquele cruzamento que o Jackson não quis lançar na bola. Ele foi fundamental para que o Fluminense não saísse com uma goleada, porque o Thiago Silva realmente assim foi brilhante em todos os duelos. É absurdo que esse cara tenha 40 anos e ainda jogue futebol nesse nível. Então, assim, é fantástico a atuação do Thiago Silva. Para mim, evitou o que seria uma goleada do Chelsea, porque o Chelsea produziu um volume ofensivo para golear. Mas no final é 2-0 e 2-0 é o suficiente para a final. Agora, a pergunta que não quer calar: dá para vencer PSG? Dá para vencer Real Madrid? Dá. Assim, gente, óbvio que esses times são mais fortes e tudo isso, não vem ao caso, assim, não vem ao caso, né? Obviamente o elenco do PSG, do Real Madrid é melhor. E se você só olhar para os goleiros, né? O Chelsea tá com o Albert Santos, o PSG tem o Donnarumma e o Real Madrid tem o Courtois. É óbvio que são equipes melhores, é óbvio que eles têm técnicos que são mais chamativos, mas é um jogo só. O Botafogo ganhou do PSG. O Real Madrid quase levou um empate inacreditável do Borussia Dortmund, que é muito menos equipe que o Chelsea hoje em dia. Então, assim, dá para o Chelsea conseguir, até porque não é um elenco de bobos, né? Tem ótimos jogadores ali. Tem o Cole Palmer, tem o Enzo Fernandes, tem o Moisés Caicedo. Até o banco do Chelsea tem boas opções. O André hoje entrou poucos minutos, jogou muito bem. Tem o Reece James, tem muitos bons jogadores do Chelsea. E agora tem o João Pedro. Eles podem fazer, vocês têm o João Pedro, e ele já é um jogador com essas atuações, coloca uma dúvida na cabeça dessas equipes. É óbvio, agora o nível que o Chelsea vai ter que enfrentar é muito maior. Eles vão enfrentar uma pedreira, um dos maiores times do futebol mundial, o Real Madrid, ou o melhor time da temporada, o PSG. Vamos ver o que acontece amanhã, mas por ser um jogo só, e do outro lado, assim, o Chelsea pode não estar vivendo o seu melhor time no século, né? Já teve times melhores, teve os times do Mourinho, do Carlo Ancelotti também, que marcou 100 gols na Premier League. A gente sabe que o Chelsea já teve equipes mais intimidadoras, mas a verdade não é elenco para você jogar fora. O PSG que perdeu para o Botafogo não pode olhar para o Chelsea e falar já ganhei, e o Real Madrid, que contou com o milagre do Courtois para evitar uma prorrogação contra o Dortmund, também não pode chegar na final e falar já ganhei. Até lembrar, aquela temporada que o Chelsea ficou em 12º na Premier League, gente, com o Lampard de técnico no final da temporada, aqueles jogos do Real Madrid contra o Chelsea não foram fáceis. O Chelsea levou perigo, o Chelsea foi eliminado, mas assim, o Real Madrid teve problemas também. Então, assim, não foi passeio. Então, até mesmo se a gente for pegar aquela temporada que o Mourinho é demitido também, nono lugar, acho que na Premier League, aquele ano do Leicester campeão, o Chelsea enfrentou o PSG nos oitavas, né? Não foi um passeio, um vareio. Óbvio que o PSG passa. Mas assim, eu tô falando, os piores Chelseas desse século, o dedo não é esse, são aqueles, né? Enfrentaram esses dois times, por curiosidade, ó, duas versões diferentes desses times, e não foi fácil, porque não é assim. Existe um respeito também dos outros times, eles não vão chegar no clima de já ganhou, eles sabem que não podem subestimar e jogar de qualquer jeito. Então assim, em final tem as suas nuances. Então, não acho que o Chelsea é o favorito contra nenhum dos dois. Não é isso que eu quero dizer. Para mim, essas equipes têm elencos melhores. Eu acho que trabalhos táticos, assim, o Xabi Alonso para mim tem mais potencial e o trabalho do Luiz Henrique dispensa comentários, é fantástico. Mas, assim, não são equipes imbatíveis, não são equipes invencíveis, são equipes que podem acabar abrindo o bico, são equipes que podem acabar sofrendo. Então, nada a cantar vitória antes da hora. Esses jogos são abertos e eu acredito que esses dois times gostariam muito mais de enfrentar o Fluminense na final, porque obviamente aí o desnível técnico e tático seria muito maior. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.